você quer aprender, você quer entender como transformar os seus problemas em oportunidades, é isso que os autores apresentam nesse livro aqui, O Método. Phil Studs, Barry Michaels. Um é psiquiatra, o outro é psicoterapeuta. É um livro sobre crescimento pessoal, considerado um livro inovador. Tá? Os autores eles se propõem a te mostrar ferramentas que impulsionam as pessoas a agir de uma forma perfeita, transformando os seus obstáculos, os obstáculos à sua volta, em grandes oportunidades. E assim desenvolver mais coragem, autoexpressão, disciplina, capacidade de liderança. E com isso, aprender a trabalhar, a lidar melhor com os seus sentimentos, confiança e criatividade. O livro começa com um dos autores, Barry Michaels, contando então como ele, depois de muitos anos trabalhando, formado como psicoterapeuta, ele ainda tinha muitas dúvidas sobre como responder a certas questões dos pacientes. Tinham pacientes que apresentavam perguntas muito assertivas. Por que eu sou tão negativa? Por que eu sou tão ansioso? Por que eu tenho essa obsessão por determinado problema? E ele acabava incomodado porque ele não tinha muitas respostas. Ele sabia que ele tinha algumas questões na cabeça dele quanto a isso eram muito limitadas. Nessa época, ele conheceu o psiquiatra Phil Studs, que também estava muito incomodado com o sistema que era usado para tratar alguns pacientes em psicoterapia. Pensando nisso, o Phil, o psiquiatra, ele desenvolveu algumas ferramentas. E essas ferramentas ele chamou de O Método. Para ele, o foco tem que estar na solução e não no problema. O problema é apenas uma oportunidade de entrar no mundo infinito de possibilidades. Era uma inversão do que eles faziam até então. Para Phil, era preciso um método específico para se usar em determinado momento específico. Ele apresenta aqui nesse livro 5 ferramentas. Para o Phil, essas ferramentas te conectam a um mundo que vai além da sua cabeça, tá? A um mundo de forças ilimitadas. Você pode chamar até de um mundo espiritual, se quiser. Do ponto de vista dele, os terapeutas têm que colocar essas ferramentas nas mãos do paciente, para que eles mudem as suas vidas por conta própria. Quando ele fez isso, os seus pacientes começaram a mostrar resultados cada vez mais positivos. Controle da negatividade, controle da ansiedade e a ter habilidades além disso. Começaram a ficar mais criativos, mais autoconfiantes, se tornaram até líderes. Os capítulos, então, à frente, mostram essas 5 ferramentas e como você pode colocar ela em prática na sua vida e desenvolver essas habilidades que vão muito além da sua cabeça, como os próprios autores falam. Os próximos capítulos mostram essas 5 ferramentas e como você pode colocar elas em prática na sua vida. Então, a nossa primeira ferramenta se chama a inversão do desejo. A inversão do desejo. Bom, hoje em dia todos vivem, ou a maioria das pessoas procura viver numa zona de conforto, né? Algumas pessoas levam isso ao pé da letra, literalmente, elas se escondem, se enclausuram dentro de casa. E aquilo ali é o conforto, é a zona de conforto delas. Algumas outras pessoas usam a zona de conforto metaforicamente. É um estilo de vida. A pessoa fica quietinha ali, não faz nada para melhorar, nem para piorar. É a zona de conforto dela. Onde é que fica a sua zona de conforto? Muitas pessoas têm a zona de conforto até dentro do trabalho. Ela vai ali, trabalha, não faz nada, até dentro de casa. Não resulta em nada, não melhora em nada, não produz nada e fica ali vivendo naquele mundo que ela já conhece. Essa é a zona de conforto. Só que a zona de conforto é o lugar, como todos já sabem, que nos separa do mundo de infinitas possibilidades.
Quando você usa essa ferramenta, a inversão do desejo, você cria um senso de propósito. Você encontra a força propulsora que existe dentro de você. Phil, ele conta uma história que quando ele era um estudante do ensino médio, ele conheceu um garoto forte, peludo, de poucos amigos, que era jogador de futebol americano. E eles conversavam muito, não tinham nem ele, nem o amigo, nem o outro tinham muitos amigos, então eles acabaram se transformando em bons amigos. E esse jogador de futebol americano uma vez confessou a Phil uma coisa estranha. Ele dizia: olha, existem jogadores muito melhores que eu, mas eu sou considerado o melhor. Eu recebo as melhores bolsas de estudo, eu recebo os melhores convites, e por quê? E aí Phil questionou ele, por quê? E ele diz: eu tenho uma característica, eu vou de encontro ao problema, eu vou de encontro ao jogador adversário, com toda a força que eu tenho. E quando eu caio no chão, eu me levanto me sentindo cada vez mais forte, cada vez mais vivo. As pessoas percebem isso, percebem a minha disposição de não sentir dor. Phil descobriu que aquele jogador, ele invertia o desejo, e isso chamava a atenção de todo mundo. Ele não evitava a dor, ele ia de encontro à dor. Agora, escolha a dor que você está evitando. Pode ser dar um telefonema, pode ser fazer um projeto, um trabalho qualquer que você está procrastinando porque você sente muita dor em fazer aquilo. E você vai fazer o seguinte exercício. Concentre-se na dor que você está evitando. Visualize essa dor na sua frente como se ela fosse uma nuvem. Grite mentalmente para ela: pode vir. Exigir a dor, como se você estivesse correndo em direção à dor. Ela tem grande valor, essa dor. Grite mentalmente: eu amo a dor. Enquanto continua avançando, imagine você agindo, fazendo aquilo que te causa muita dor. Se é ligar para alguém, imagine você ligando para essa pessoa. Imagine você fazendo o projeto que vai de repente durar muito tempo. Imagine você indo, vivendo aquela dor. Isso. Veja mentalmente, sinta isso. Sinta a dor de fazer aquilo. Você está dentro de uma nuvem, agora instantaneamente sinta que a nuvem te cospe para fora, como se você tivesse sido empurrado para fora da nuvem. Diga internamente: a dor me liberta. Quando você sair dessa situação, perceba como está o seu corpo, perceba como está a sua mente, como se você como se você tivesse mais livre. Acontece que o mundo se torna menos intimidador, a sua energia aumenta e você se transforma numa pessoa muito mais autoconfiante. Faça esse exercício. Vamos para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta se chama o amor ativo. Os autores eles afirmam que nós, no dia a dia, acabamos entrando num labirinto de ódio. Quando acontece alguma coisa que nos agride, né? Nós entramos nesse labirinto do ódio. E nós precisamos sair desse labirinto. Só quando você sai desse labirinto que você é impulsionado para o alto. Tá certo que quando nós somos sequestrados emocionalmente, muita raiva, não é fácil sair desse labirinto. Mas põe uma coisa na sua cabeça: isso é do seu interesse pessoal, porque grandes coisas, grandes sensações acontecem quando você sai desse labirinto. Ele dispara uma força, uma energia, segundo os autores, que pode te dar muito mais força, assertividade, segurança, carisma, quando você sai desse labirinto. A frase é: quando você doa amor, você termina com muito mais do que quando você entrou. O autor conta que quando ele era pequeno, como surgiu essa ferramenta na cabeça dele, ele mais velho. Bom, a história é: quando ele era pequeno, ele foi obrigado pela família a fazer uma viagem, que ele não queria. Ele queria ficar com os amigos, ele foi obrigado a fazer uma viagem. E ele ficou remoendo o ódio pelo pai, que queria a viagem, durante aquele tempo todo. Muito ódio. E aconteceu uma coisa interessante. Quando eles chegaram ao destino, ele olhou pela janela do carro para fora e havia um cachorrinho perdido. E o amor dele por aquele cachorrinho foi tão grande que o tirou daquele labirinto. Ele considerou isso, essa sensação, esse amor, uma força superior que o impulsionou para fora
do labirinto do ódio. Ele guardou essa sensação, ele guardou essa experiência na cabeça dele. E o ódio pelo pai se transformou em grande amor, porque ele começou a perceber que o pai havia levado ele até o lugar onde aquele cachorrinho estava. Ele aconselha que você use essa ferramenta no momento que você estiver com raiva, quando você estiver sofrendo uma injustiça, ou quando você estiver confrontando uma pessoa difícil. Tá? O que ele diz aqui? Como ele coloca a ferramenta em uso. Sinta o seu coração se expandir para englobar o mundo de amor infinito que está à sua volta. Ou seja, imagine o seu coração expandindo, englobando a sua cidade, o seu bairro, a cidade, englobando o país, o mundo. É um exercício. Ao se contrair de volta ao tamanho normal, ele concentra todo esse amor dentro do seu peito, ou seja, todo o amor que você buscou no mundo, ele está concentrado agora dentro do seu peito. Envie todo esse amor contido em seu peito para outra pessoa, para a pessoa que você está confrontando, para a pessoa que te fez sentir aquela raiva. Quando o amor entra na outra pessoa, não fique apenas observando. Sinta ele entrar nessa região do plexo solar, essa região do umbigo, o plexo solar. Perceba, sinta que o seu amor está penetrando nessa região da outra pessoa. E você sentirá que toda a energia que você doou, ela vai voltar para você imediatamente. Esse é o exercício. A ferramenta número 3, ela é chamada de autoridade interior. Os autores eles afirmam que a insegurança ela destrói a sua capacidade de se comunicar com as outras pessoas. A pessoa insegura ela se transforma numa pessoa desinteressante, numa pessoa, muitas das vezes, uma pessoa chata. Saber se comunicar com o outro é uma das características do sucesso também. As pessoas elas te dão oportunidades porque elas se sentem conectadas com você. Os autores pedem que você personifique esse sentimento de insegurança. Eles chamam de sombra. Personificar mesmo. Imaginar como seria essa sua sombra do teu lado. Como é que ele é? Ele é um monstro? Ele está aqui? Ele é uma energia meio cinza? Ou uma cor que você não gosta? Ela, sabe, um roxo escuro, vibrante, um laranja que machuca. Como é essa energia, essa sombra? Ela pode ser até uma criança emburrada, uma criança que você era emburrada, com raiva. Como essa sombra? Imagine essa sombra. Ela carrega toda essa sua insegurança. Imagine ela aqui do seu lado. O autor ele conta que certa vez ele foi dar um seminário e ele estava muito inseguro, ele ficava com o papel na mão, ele tremia e as pessoas na hora do intervalo agiam como se estivessem, durante aquele seminário, como se estivessem num velório. Então o seminário foi retomado e a situação continuava a mesma. Mas, de repente, na imaginação dele ele viu que uma figura chegou ao lado dele, ele viu naquilo na imaginação dele e lembrava um pouco ele quando era criança, magrela, com cara de emburrado, mas ele tinha a sensação de que essa figura, essa sombra, essa insegurança dele que parecia ter se encarnado ali naquele momento, vinha para ajudá-lo. Aquela sombra o ajudava naquele momento e agulhava ele e dizia: vai em frente, melhora essa palestra. E de repente ele jogou os papéis todos para o lado e começou a falar espontaneamente. E ele sentiu que a sombra trazia algo, mesmo que ela sendo com toda aquela energia ruim que ele tinha arrancado dele, a insegurança estava ali naquela sombra, a sombra trazia algo de positivo, algo que o energizava. Olha, e ele decidiu usar isso como uma ferramenta dali para frente. E ele chamou essa ferramenta de autoridade interior, a sombra. O exercício então tem 3 partes. Projetar a sombra, se conectar profundamente com ela e depois falar com a plateia ou com a pessoa que você está conversando, sentindo cada vez mais forte essa conexão com a sombra, usando
aproveitando a energia da sombra ao seu lado, sem que as outras pessoas precisem saber. Você entendeu, né? Vai aqui o nosso resumo de como usar essa ferramenta. Quando estiver diante de qualquer tipo de plateia, ou uma pessoa que você estiver conversando, visualize, veja a sua sombra num canto, virada para você. Desvie toda a sua atenção da plateia e concentre-a na sombra. Sinta uma ligação indestrutível entre vocês. Unidos, vocês são destemíveis. Juntos, você e a sombra necessariamente se voltam para encarar a plateia, encarar aquela pessoa que está conversando com você e de repente está te falando coisas ruins. Você e a sombra voltam para aquela pessoa. Você entendeu? Ou é uma plateia, ou é uma conversa normal, uma reunião de trabalho. Usa a ideia da sombra. Escutem, sinta a autoridade que emerge quando você e a sua sombra falam com uma só voz. Veja mais uma vez esse exercício, a explicação desse exercício, mas eu acho que ficou um pouco claro aqui. É muito rápido. No livro ele explica, claro, com mais detalhes, mas esse exercício é muito bom, muito importante. Quarta ferramenta, o fluxo de agradecimento. A gente muitas vezes pensa que reage ao mundo do jeito que ele é, mas não, nós estamos reagindo ao mundo que está dentro da nossa cabeça. Esse mundo que está na nossa cabeça, muitas vezes, ele cria uma sensação ruim. Ele é como se fosse uma nuvem cinza que paira sobre a nossa cabeça e muitas pessoas ficam alimentando essa nuvem. Ele nos domina pela força da repetição. E a força da repetição, você sabe, se transforma num hábito. Phil conta quando ele era muito jovem, o irmão infelizmente faleceu de um câncer. E ele, um tempo mais tarde, a família ainda se recuperando, infelizmente, ele começou a sentir dores de cabeça muito forte e começou a família achar que ele também estava com um tumor. Ele foi fazer os exames e tal. A coisa que ele mais gostava naquela época era jogar basquete. E ele pegava um ônibus que passava por ruas horríveis, lixão. Ele era relativamente pobre e ele passava por aqueles lugares sempre reclamando. Num dia que ele recebeu a notícia, o laudo médico de que ele não tinha nada, não havia nada de errado com ele percebeu uma coisa estranha. Ele começou a se sentir mais vivo quando ele passou por aquelas mesmas ruas que ele achava tão feia. Ele começou a ser tomado por um sentimento de gratidão. Aquilo tudo, o alívio de saber que ele passaria por ali mais vezes na vida, trouxe um alívio para ele tão grande que os lugares começaram a parecer mais bonitos. Nada daquilo parecia tão feio para ele. Ele começou a sentir uma sensação de gratidão muito forte tomar o corpo dele. A sensação de que ele iria morrer o obrigou Phil a tomar, a perceber, a olhar para as coisas de uma forma diferente. Essa sensação de gratidão Phil chamou de a fonte. Eles dizem para você usar essa ferramenta quando você estiver tomado por sentimentos negativos, ou até como um ritual diário, usar no dia a dia. A ferramenta, em resumo, é assim. Comece com uma lista mental das coisas específicas da sua vida pelas quais você é muito grato, especialmente os itens que você não dá muita importância. Sinta realmente a gratidão dentro de você. Pense nessas coisas e curta essa gratidão. Mais ou menos depois de 30 segundos, pare de pensar e concentre-se na sensação física da gratidão. Você a sentirá vindo diretamente do seu coração. Isso tem a ver com chakras, com tudo, mas aqui a gente não pensa muito nisso. Sinta essa sensação vindo do seu coração. Essa energia que você está emanando é o fluxo de agradecimento. Conforme essa energia emana do seu coração, seu peito se abrandará e se abrirá. Nesse estado, você sentirá uma presença arrebatadora se aproximando, cheia de poder, de generosidade infinita. Você estabeleceu uma conexão com a fonte.
Gente, a quinta ferramenta, por conta do tempo aqui, já está muito longo esse vídeo, eu vou deixar para você ver no livro, entendeu? Ela fala sobre como você é uma ferramenta para te lembrar de usar as 4 outras ferramentas, ok? Então, esse foi o resumo do livro O Método, livro muito interessante, que não é muito badalado por aí, mas é muito interessante. Se você gostou, assina aqui o canal, dá um like no vídeo, compartilha se você puder, né? Toca aí o sininho para você receber outros resumos de livros, outras ideias que a gente tiver por aqui, outro conteúdo que eu tiver por aqui, vou sempre estar aqui fazendo conteúdo para você. Ok? Obrigado então, até o próximo.